Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, começa agora mais uma entrevista à sexta. Hoje temos como nosso convidado Paulo Ribeiro, presidente da Comissão Política Distrital de Setúbal do PSD, que também acumula funções de secretário de Estado adjunto e da Administração Interna, depois de ter sido também secretário de Estado da Proteção Civil. Já foi também deputado parlamentar e durante vários anos vereador na Câmara Municipal de Palmela. Muito boa tarde, Paulo Ribeiro. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E gostava de começar pelo Orçamento do Estado que foi aprovado e onde gostava de tentar perceber o posicionamento dos eleitos pelo Círculo de Setúbal na bancada social-democrata no Parlamento. O Orçamento do Estado tem inscrita um investimento, a requalificação da entrada da Mata da Machada, com a transferência de uma verba de até 500 mil euros por parte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, proposta, digamos assim, proposta entre aspas, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. A proposta passou, está inscrita no Orçamento do Estado, mas com a curiosidade de o PSD ter votado contra essa proposta. E eu digo a curiosidade porque o PSD durante muitos anos teve na Câmara Municipal do Barreiro, na variação, não só Bruno Vitorino, atual deputado do PSD à Assembleia da República, também julgo que Nuno Banza, que é o atual presidente do ICNF. O que é facto é que o PSD vota contra esta proposta pela qual julgo que ansiava quando do lado de cá do Tejo, desta margem do Tejo, reivindicava justamente este investimento. Como é que se explica este posicionamento por parte dos eleitos do PSD, eleitos por Setúbal à Assembleia da República, num investimento destes que até nem é muito avultado? Boa tarde, Mário Rui. Agradecer à Popular FM e ao Jornal do Setubalense o convite para aqui estar. É sempre um gosto. Indo diretamente à questão, convém explicar o que é o Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado, basicamente, é onde se estão fixadas as despesas e a previsão de receitas, neste caso para o ano 2026, e onde o Governo, com isso, se propõe governar o país. O Partido Socialista, numa forma que o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de reconhecer, com sentido de Estado, entendeu abster-se no orçamento, sem que antes tivesse dado nota ao Primeiro-Ministro que o orçamento do Estado devia ser o mais, e desculpa a expressão, enxuto possível. Ou seja, previsão de receitas, previsão de despesas e, com isso, perspectivar o ano de 2026. E, naturalmente, com um equilíbrio orçamental, que o Primeiro-Ministro, desde a primeira hora, assumiu que era um ponto de honra mantermos um superávit orçamental. Ora, o que aconteceu de seguida foi que o Partido Socialista, em vários aspectos, e o Chega também o fez, entenderam fazer algumas propostas que podem conduzir ao desequilíbrio orçamental. Propostas estas, mais ou menos avultadas, mas todas elas sempre na mesma lógica. Ora, é o Governo que deve ser responsabilizado ou não pelo compromisso que tem para o ano civil que vem, para o ano 2026, e é o Governo que deve fazer essas opções de investimentos e ter essa previsão orçamental. Ora, o Partido Socialista dizia simultaneamente outra coisa, que o Orçamento do Estado devia não ter os chamados cavaleiros orçamentais, ou seja, a propósito da aprovação do orçamento, querem-se atingir outros objetivos
ou de metas, ou de políticas noutras áreas. Ora, foi o que o Partido Socialista, o Governo e a maioria que suporta o Governo cumpriram esse que foi o pedido, de alguma forma, do Partido Socialista e foi o que depois o Partido Socialista, ao longo do debate na especialidade, não foi fazendo, onerando o orçamento com mais custos que ainda não estão totalmente contabilizados e que podem provocar um desequilíbrio orçamental. E aconteceu particularmente também na Mata da Machada. O PSD, quanto a isso, está perfeitamente, muito à vontade com a Mata da Machada. Mas acha que o eleitorado, em conclusão, acha que, e apesar desse enquadramento, acha que o eleitorado, sobretudo o eleitorado da margem sul do Tejo, sobretudo do Barreiro, consegue compreender como é que dos deputados eleitos por Setúbal pelo PSD votem contra um investimento... Não se trata de votar contra... Foi o único, já lá iremos. Todos os investimentos que foram propostos, porque os investimentos que estavam previstos no orçamento do Estado, e Setúbal tinha vários investimentos para o distrito de Setúbal, tinham o apoio de todas as bancadas e particularmente da maioria PSD-CDS. Mas nós nem sequer estamos perfeitamente à vontade. Se existe Mata da Machada e se existe Mata Nacional da Machada, melhor dizendo, foi porque, à data, o vereador Nuno Banza, como disse, hoje presidente do ICNF, a criou. Se a Mata da Machada teve o desenvolvimento que teve e passou a ser um pulmão verde da Península de Setúbal, foi porque, mais tarde, o deputado Bruno Vitorino tudo fez com o desenvolvimento e com a candidatura a fundos comunitários para o fazer. E ela não estava nem está esquecida por este governo. Eu recordo que um dos grandes projetos que a atual maioria tem para a Península de Setúbal e sediada no Barreiro é o Parque Cidades do Tejo, que vai tratar, entre outros, dos terrenos da ex-Siderurgia Nacional no Seixal, do Barreiro, portanto, daquilo que eram aqueles terrenos industriais do Barreiro, também em Almada, no fundo, e também na margem norte do Tejo. Mas ainda aquilo que nos interessa... Porque essa foi outra das propostas apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que acabou por ser rejeitada e onde o PSD votou contra a descontaminação dos solos dos terrenos do Arco Ribeirinho Sul. Mas lá está, isso são medidas programáticas sem qualquer efetividade, mas isso está previsto naquilo que é o contrato que, em seu tempo, será feito com a criação e com a transformação da sociedade Parques do Tejo, que em seu tempo foi apresentado pelo Primeiro-Ministro, e isso vai ser feito, mas está previsto nesse instrumento e não é no instrumento orçamento do Estado. Por isso se não estiver previsto no orçamento do Estado, significa que não irá ser executado no próximo ano. Isso está previsto nesse grande bolo de investimento que vai tocar, quer a terceira travessia do Tejo, quer a questão do TGV, quer a questão do novo aeroporto de Lisboa, só para falar nestes projetos em concreto que tocam também nesta área, em que existe dotação e existe depois esse veículo que é essa empresa que, com fundos dos impostos, mas também com recurso a fundos comunitários, far-se-á, entre outras coisas, a questão da descontaminação desses terrenos, que aliás é uma obrigação comunitária e é uma obrigação também para os investimentos que ali se querem fazer. Portanto, por isso é que nós dissemos, isso está tudo assegurado. A questão é, o que é que o Partido Socialista quis fazer? Quis dar um sinal de que aquilo era para fazer, sem que tivesse sequer colocado dotações financeiras, por exemplo, nessa questão da descontaminação. Fazendo tudo ao contrário daquilo que dizia que era necessário fazer, que era ter o orçamento do Estado o mais enxuto possível, o mais adequado e mais objetivo possível. Depois, quando se verificou
O Partido Socialista teve inúmeras propostas que foram ao arrepio daquilo que tinha sugerido ser feito e depois, em conjunto com o Chega, fez aprovar algumas dessas medidas. Mas isto não significa nem do Governo, nem da maioria que suporta o Governo, nem particularmente dos deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal do PSD, um menor compromisso, bem pelo contrário, com a Península de Setúbal, com o Distrito de Setúbal e particularmente com esses projetos que mencionou. E não pode dar a ideia para fora de que os deputados eleitos por Setúbal pelo PSD tenham pouca força no seio da bancada parlamentar social-democrata? Não. Se tivessem pouca força, aliás, como sabe, a cabeça de lista do PSD é um dos membros mais proeminentes da bancada do PSD, é aliás vice-presidente da Assembleia da República e isso demonstra a força que aqueles deputados têm no seio da bancada parlamentar do PSD. Mas se melhores exemplos não bastassem, eu daria todo o conjunto de investimentos e de vindas de membros do Governo ao Distrito de Setúbal, dando como exemplo a necessidade desses investimentos que seguramente vão transformar o Distrito de Setúbal e, no caso particular, a Península de Setúbal. Para arrumarmos esta questão, relativamente a esta requalificação da entrada da Mata Nacional da Machada, estando prevista a transferência de até 500 mil euros por parte do ICNF para que a obra possa avançar, significa isto que, para 2026, significa isto que a empreitada irá mesmo acontecer no próximo ano? Eu acho que o que existe é essa questão de estar previsto no orçamento. No fundo, é uma dotação orçamental que foi criada, que estava no bolo do Instituto das Florestas e da conservação da natureza e das florestas, assim é que é, e portanto, o que está previsto terá que ser melhor colocado ao presidente do ICNF, mas naturalmente que eles melhor saberão os projetos que têm, os projetos que vão avançar, sabendo que já têm aqui esta autorização orçamental. Falou há pouco nos projetos estruturantes para esta região. Elencou o aeroporto, a terceira travessia sobre o Tejo, TGV, de facto o projeto Parque das Cidades, Parques de Cidades do Tejo. Parque Cidades do Tejo, obrigado. Estes projetos, em que ponto é que se encontram daquilo que sabe e daquilo que vai conversando com o Miguel Pinto Luz, por exemplo, Ministro das Infraestruturas? Em que ponto é que está esta situação? Que novidades podemos esperar neste próximo ano, já que estamos a terminar 2025? Bem, numa primeira fase houve uma atuação importante, que foi a decisão. A primeira decisão, eu dou exemplo, por exemplo, do novo aeroporto de Lisboa, que há 50 anos que se falava, ou mais de 50 anos que se falava numa localização para o novo aeroporto de Lisboa e não havia uma decisão, uma tomada de decisão definitiva. A tomada de decisão está feita e, portanto, agora o que vai ter que arrancar, e tem havido, como se tem visto, várias conversas do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação com não só com as instituições comunitárias, mas também com a concessionária e com tudo o resto. O que é que vai ser feito? Portanto, estamos na fase dos projetos, os estudos de impacto ambiental e o Conselho de Ministros desta semana terá algumas medidas nessa matéria, relativamente a algumas medidas que têm que ser tomadas para que não haver, para a manutenção daqueles territórios preparados para receberem aquelas infraestruturas, designadamente o aeroporto, mas também depois a questão da terceira travessia e a questão do TGV. Há alguns projetos que já estão em fase final da elaboração e, portanto, eu estou seguramente... A questão das várias troços do TGV por todo o país, no caso do TGV estamos a falar de um
de um grande investimento que não vai só... Aliás, todos estes grandes investimentos não vão ter só impacto no Distrito de Setúbal, mas vão ter um grande impacto no Distrito de Setúbal, seja o aeroporto, seja a terceira travessia. E, portanto, seguramente que no próximo ano, até porque muito brevemente haverão algumas medidas, algumas que serão aprovadas pelo Conselho de Ministros, em que teremos novidades contra essas matérias, mas o que eu tenho, quer dos contactos que temos tido, os órgãos distritais, os deputados, com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, ele tem estado muito em cima para que as obras possam começar a ver a luz do dia, e eu acho que o próximo ano vai ser um ano determinante para estas obras. Determinante também parece ser, estou a ser um pouco sarcástico talvez, a constituição da Comunidade Intermunicipal Península de Setúbal, que decorre da autonomia que foi dada por Bruxelas à Península de Setúbal, que passou a ser NUTS 2 e também NUTS 3, tinha que ser as duas coisas, e que é o instrumento estratégico para o desenvolvimento não só económico, também ambiental, social, de toda esta região composta por nove municípios. Municípios que recentemente deram o passo final, a escritura da CIM, como é vulgarmente designada, vai acontecer, ao que tudo indica, no próximo dia 15 deste mês. E a questão que eu gostava de lhe colocar é se o PSD acompanha na totalidade a criação desta comunidade intermunicipal, ou se tem algumas reticências ou algum tipo de resistência, não a avaliar por aquele que tem sido o comportamento dos eleitos autarcas na nossa península, mas tendo em consideração posições divergentes a norte do Tejo. Não, o PSD acompanha e tem acompanhado desde o início este processo da criação da CIM da Península de Setúbal. Eu recordo que nós iniciámos esta luta da criação da CIM, ainda no fim, esta alteração foi feita no final, na altura da Troika, e portanto foi uma alteração que teve que ser feita, e entretanto fomos caminhando enquanto partido, dando nota quer ao governo da altura, posterior a esse, quer depois também nas instituições europeias. A alteração de que está a falar foi quando deixou de ter essa autonomia. Passou a integrar a NUTS da área metropolitana de Lisboa. O que teve efeitos, nomeadamente na questão da distribuição e do peso dos fundos comunitários, dos fundos comunitários, e também naquilo que é a comparticipação nacional dos fundos comunitários, o que não impedia o acesso, mas tornava mais difícil o acesso à Península de Setúbal. Essa luta foi uma luta de todos, autarcas, dos deputados dos vários partidos, e portanto a CIM foi criada e terá uma aplicação mais prática, onde se vai verificar, nomeadamente em termos de quadros comunitários, assim, a partir de 2027. Ainda não foi, quer dizer, vai ser criada. Já não tem volta a dar. E o PSD não tem qualquer reticências quanto à criação da CIM. Aliás, eu recordo que a criação das CIMs, das comunidades intermunicipais, são obra de um governo do PSD. Era, na altura, ministro das autarquias locais, ministro adjunto das autarquias locais, o ministro Miguel Relvas. Esta lei foi uma grande revolução que se fez nas autarquias locais. Houve uma série de mudanças, desde a lei de finanças locais, desde a organização do poder local e depois a criação das CIMs, que tinham sempre um pressuposto, que era haver vontade de baixo para cima, ou seja, dos próprios municípios em agruparem-se. E mas sabe que existe na área metropolitana de Lisboa, nomeadamente entre municípios, os 9 que estão na margem norte,
quem não olhe para o caso da Comunidade Intermunicipal Península de Setúbal e a possibilidade de ir captar uma maior fatia de fundos europeus ou comunitários, como se queira dizer, com bons olhos. É natural. Os fundos disponíveis são finitos. E, portanto, não estamos a falar de dinheiros disponíveis que sejam infinitos. E, naturalmente, qual é o grande problema da área metropolitana de Lisboa? Há 3 municípios na área metropolitana de Lisboa que puxam muito pela esta área metropolitana de Lisboa em termos de criação de riqueza, em termos de PIB per capita, o que depois tem influência na distribuição dos fundos comunitários. E esses municípios são, como sabemos, Lisboa, Cascais e Oeiras. Ora, estes 3 municípios, onde estejam, naturalmente que os outros depois têm algumas dificuldades, nomeadamente no acesso aos fundos comunitários. O que a Península de Setúbal conseguiu fazer foi que, no fundo, autonomizar-se para estes efeitos com a tal criação da CIM. Sim, de certa forma fica autonomizada, catalogada, classificada como um território mais desfavorável, exatamente, o que permite ter outro tipo de acesso. Fica mais liberta da macrocefalia e do PIB destes 3 municípios, que não se trata da área metropolitana, são estes 3 municípios que, no fundo, puxam para cima, em demasia, a área metropolitana de Lisboa. Nada contra estes municípios, bem pelo contrário. O nosso objetivo é todos sermos como aqueles municípios em termos de criação de riqueza. Mas o PSD vai manter-se 100% agora, o PSD, pela CIM Península de Setúbal. O PSD esteve desde o início a defender e manter-se-á a defender. Naturalmente que outros municípios da área mais a norte do Tejo que gostavam de ter o mesmo tratamento que tem a criação da CIM da Península de Setúbal. Mas isso, quer dizer, eu percebo, compreendo, mas também compreende que nós estamos aqui, nós fomos eleitos para defender os munícipes, os cidadãos e as empresas da Península de Setúbal, do Distrito de Setúbal, neste caso, mas particularmente da Península de Setúbal, e é isso que estamos a fazer e continuaremos a fazer. Mesmo que essa posição possa não colher entre pares dentro do partido. Pode não colher em todos, porque naturalmente que alguns deles gostavam de ter este tratamento, mas estamos muito confortáveis porque mesmo o Primeiro-Ministro, enquanto Presidente do PSD, antes de o ser, já apoiava esta posição e aliás, que se irá materializar quando for constituída definitivamente e, portanto, constituída através da escritura e depois da aprovação de todos os órgãos municipais acima da Península de Setúbal. Já agora, porque estamos a falar da CIM Península de Setúbal, tem vindo a reboque uma outra situação, que é a da Associação de Municípios da Região de Setúbal. Uhum. Há quem defenda que não faz sentido continuar a existir, denominada AMRS, Associação de Municípios da Região de Setúbal, com a criação desta CIM. Qual é o seu entendimento enquanto Presidente da Distrital do PSD e enquanto também, vou dizer, interveniente direto naquilo que tem sido as dinâmicas políticas na nossa região, uhum, e também um observador, com certeza, hoje em dia, ainda mais atento pelas funções que desempenha, não é? Olha, eu quero, como Presidente da Distrital, quero até como autarca que fui, precisamente no Conselho de Palmela, sempre fiz uma avaliação muito crítica da Associação de Municípios da Região de Setúbal. A Associação de Municípios da Região de Setúbal, ao longo dos anos, e não temos que ter medo das palavras, foi sempre uma forma encapotada do Partido Comunista Português ir mantendo alguma importância, apesar do declínio que se vai assistindo em sucessivas eleições. A Associação de Municípios da Península de Setúbal podia, de facto, ter outra visibilidade, podia ter outra atividade de apoio, mas não tem tido. A
a Associação de Municípios da região de Setúbal, neste momento, o que é que faz? Faz um Festival da Liberdade que cada vez menos tem menos adesão e é feito, já é em meio-dia, e foi a questão da candidatura da Arrábida, a reserva da biodiversidade, da biosfera, peço desculpa, que aliás contou também com o empenhamento do governo português e que já falámos aqui deste Instituto, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, o ICNF. E, portanto, é muito pouco para uma região, para uma organização como esta. E sabendo nós o que os municípios pagam para a Associação de Municípios da região de Setúbal. E pagam para diversos projetos, porque depois, eu, por exemplo, quando era vereador em Palmela, era muito crítico do projeto da Península Digital, que era muito caro para aquilo que dava de serviço. Teve um papel importante no início, mas as autarquias da região estão, neste momento, muitas delas presas a uma associação de municípios que não lhes resolve os problemas. Eu acho que, com a criação da CIM, se já não fazia sentido existir a Associação de Municípios da região de Setúbal, agora então não faz sentido nenhum. Mas depois temos outro problema, que é o vasto património que esta associação tem, como por exemplo o Museu Etnográfico, como por exemplo o capital humano dos trabalhadores. Como é que isto se resolve? O capital humano, que tudo é resolúvel. Em Portugal, nós temos que perceber que tudo o que pode ser reformado deve ser reformado. O que nós não devemos é ter instituições sem qualquer razão de ser, só para perpetuar o status quo existente naquelas instituições. Quer o Museu Etnográfico. Tem que haver obviamente que terá que haver uma solução. Porque é que a CIM não toma conta do Museu Etnográfico? Porque é que outras autarquias, particularmente a de Setúbal, que é onde o museu está, não passa a tomar conta desse museu? Há soluções, quer dizer, o que nós temos que olhar é para que é que nós vamos ter duas instituições paralelas em que os orçamentos municipais vão estar a gastar duplamente dinheiro para o mesmo fim. Sabendo nós que, obviamente, que a CIM vai ser aquela que vai ter, em termos de interlocutor, para os fundos comunitários, para as relações com o governo, para a articulação entre os autarcas da Península de Setúbal. Mas também, já agora, porque também existe a CIMAL, do Alentejo Litoral, que tem mais uma autarquia do que existe no distrito de Setúbal, que é a autarquia de Odmira. Esses municípios vão dar mais atenção a quê? Às CIMs onde estão integrados ou uma associação de municípios? Sabendo nós que há muitos municípios que já saíram da Associação de Municípios da região de Setúbal. Portanto, a Associação de Municípios da região de Setúbal vai definhar, vai... Está condenada à morte? Eu acho que está condenada à morte. Está condenada à morte pelos próprios autarcas que uns já saíram, outros recentemente aprovaram a sua saída e, portanto, vai estar condenada à morte. Os autarcas do Partido Socialista, é isso que está a dizer? Os autarcas do Partido Socialista, muitas autarquias do Partido Socialista, que não todas, já saíram da Associação de Municípios da região de Setúbal. Recentemente, no mês passado, o município de Setúbal, por proposta da sua presidente Maria das Dores Meira, também foi aprovada a saída da Associação de Municípios da região de Setúbal. No litoral alentejano, portanto, os 4 concelhos do distrito mais a sul, um deles já tinha saído, não sei, não me recordo agora exatamente se um segundo já tinha saído, Sines já tinha saído, houve um que entrou, saiu e portanto, houve ali alguma entradas e saídas de municípios. Mas os grandes municípios já saíram. Almada já saiu, Setúbal já saiu, o Barreiro já saiu, só agora para a Moita já saíram, Alcochete e o Montijo acho que ainda não. O Montijo prepara-se para sair. O Montijo prepara-se para sair, portanto.
Mas quando dizia que ficou condenado à morte pelos autarcas, pelos municípios que saíram, era daí a razão da minha pergunta, porque convenhamos que era este território dividia-se entre PCP e PS. Sim, e portanto, quando saem... Atribui essa cota-parte, divide cota-parte de responsabilidades ou saca-as em totalidade ao Partido Socialista? Foi quem Não. A responsabilidade aqui é dos próprios órgãos dirigentes da Associação de Municípios da Região de Setúbal. Portanto, do PCP. Que sempre, a Associação de Municípios da Região de Setúbal sempre serviu para exteriorizar de uma forma diferente aquilo que é a visão que o Partido Comunista tem, neste caso para a região de Setúbal. O Partido Comunista sempre fez isto. O Partido Comunista sempre gostou de criar organismos aparentemente distantes do partido para criar ou alarme social ou para ter uma outra visibilidade que os votos e a aceitação popular não lhe dão. E, portanto, a forma sectária como a Associação de Municípios da Região de Setúbal sempre foi trabalhando levou a este termo. Há muitos distritos deste país, ou até regiões deste país, onde municípios do PSD e do PS, partidos diferentes, partidos que têm alternado no governo do país e também no poder dessas câmaras, convivem em associações ou em CIMs sempre com o objetivo. Aqui sempre foi mais difícil por causa disso. Portanto, a saída dos municípios vai condenar à morte esta associação. E, portanto, eu acho que não vale a pena os municípios que ainda lá estarem a gastar dinheiro dos contribuintes, que podia ser utilizado noutras matérias, para perpetuar aquilo que neste momento é um nado morto já. Vamos à saúde, porque eu gostava de saber se acompanha a decisão da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, de concentrar todo o serviço de urgência de obstetrícia em Almada. Significa isto que as maternidades ou o referido serviço no Hospital do Barreiro e também no Hospital de Setúbal deixam de funcionar tal como conhecemos e que o capítulo da proximidade em termos de acesso se tornará muito mais complicado por exemplo, utentes que vêm do litoral alentejano. Este é só um exemplo. Acompanha esta decisão de centralizar-se este tipo de serviços na área da saúde em apenas um território como a Almada, acabando por se deixar, por exemplo, Barreiro e Setúbal sem essa capacidade de ação? Bem, há um aspecto que nós temos que olhar um pouco aqui para a história daquilo que tem sido a questão das maternidades, das urgências e dos serviços de obstetrícia. A história foi que foram fechando, os vários governos foram fechando tudo o que era maternidades. Mas particularmente... Foi em Alcochete, foi em Montijo, inclusivamente em Alhos Vedros, penso que no Hospital da Misericórdia, e ficámos reduzidos a Barreiro e Setúbal. E a questão agora é ficarmos concentrados única e exclusivamente em Almada. Isso acaba por dificultar o acesso. Não, verdade. O que nós não podemos ter, nós temos que ver a história dos últimos anos. Nós chegamos a ter, em 2023, de 2022, 2020... a pressão sobre as urgências de obstetrícia na Península de Setúbal, que é o que estamos aqui a falar, aumentaram imenso. Ao mesmo tempo, não foi feita a previsão nem a dada atratividade para que mais médicos viessem para o Serviço Nacional de Saúde, acrescentando que os que cá estavam, como é normal e acontece-nos a todos nós, vão envelhecendo, e, portanto, vão chegando a uma idade que podem se eximir e já não devem fazer urgências,
apesar de estarem continuarem a trabalhar, o que dificulta o trabalho nas urgências. Eu vejo o Partido Socialista muitas vezes criticar e eu pergunto onde é que eles estavam quando nós passávamos dias e dias, semanas, em que era rara a vez que tínhamos as urgências de obstetrícia abertas, as 3 a funcionar ao mesmo tempo, ou até alguma a funcionar na Península de Setúbal. O facto é que o serviço piorou. Não. O serviço, relativamente ao que passou, não piorou. Não melhorou, mas não piorou. A partir do momento que se tem o fecho, fechado o serviço... Mas em 2023, as urgências da obstetrícia da Península de Setúbal fecharam muito mais vezes do que fecharam em 2024 ou em 2025. Mas não me recordo de ter alguma vez fechado em simultâneo. Muitas vezes. Olha, uma delas, até me lembro precisamente, porque estava a visitar, neste caso, Setúbal, e nesse dia estava tudo fechado. Em 2023, em 2022, ainda em 2024, ainda com o governo do Partido Socialista, foram muito mais as vezes, aconteceu muito mais vezes as 3 estarem fechadas em simultâneo. Aconteceu já com este governo. E isso é uma questão que o governo tem que olhar e tem que resolver, e é o que a senhora Ministra está a fazer. Primeiro aspecto, não há nenhuma maternidade que vai fechar. Nem fecha a do Barreiro, não fecha a de Setúbal e não fecha a de Almada. O que vai haver, e portanto, a maior parte, não estou a dizer que são todos, mas a maior parte dos partos que são feitos nestas unidades hospitalares são no horário normal de trabalho, portanto, não urgente e até programados. E isso vai continuar a ser feito. O que é que se vai fazer e o que é que a senhora Ministra pretende fazer? E está a dialogar com os conselhos de administração, com os profissionais da área da saúde, está a dialogar com todos para haver uma concentração nestas horas, portanto, na hora da urgência, para obviar a uma coisa que de facto tem acontecido, que é nós termos a incerteza de não saber o que se está ou não está aberto. Porque muitas vezes, como as equipas estão têm uma pressão maior, muitas vezes basta um médico que pode ter um problema de saúde de última hora, uma indisposição, o que queira, faltar, para já não poder ser aberta aquela urgência. E estamos a falar da urgência. E, portanto, essa concentração parece-me que pode ajudar a obviar, pelo menos temporariamente, enquanto há algumas medidas mais estruturais que já foram tomadas por este governo, como, por exemplo, a abertura de novos cursos de medicina, mais 2 novos cursos de medicina. Se o que temos é falta de médicos, também precisamos de formar mais médicos, não têm efeito. E, portanto, até lá, temporariamente, haverá esta concentração, procurando com isto melhor servir a população. O que não pode continuar a acontecer é rotatividade muitas vezes poder não funcionar precisamente por causa de um imprevisto de última hora, como já aconteceu. Agora, tem acontecido menos do que aconteceu no passado, mas ainda assim não deve acontecer e por isso parece-me que a medida que a senhora Ministra está a tomar para resolver este problema, ou mitigar este problema, parece-me que vai no caminho certo. O que nós não podemos continuar é como estávamos, e isso eu acho que está a ser melhorado. Os deputados do Partido Socialista contestam exatamente essa versão do fecho simultâneo do serviço nas unidades de Setúbal, Barreiro e Almada. Eu percebo. Durante o
período de governação socialista. Ouça. Atribuem esse episódio apenas a este último Eu compreendo que os governo. deputados do Partido Socialista sejam deputados distraídos e que não acompanham o dia-a-dia da sua região. Mas é fácil de ver e é fácil de fazer as contas e quando quiserem poder-lhes demonstrar que fechou muito mais vezes no governo anterior, no governo do Partido Socialista, do que neste governo. Mas também é importante que se perceba uma coisa. Estes problemas não surgiram agora. Estes problemas foi um avolumar de empurrar pela barriga, de não tomar as medidas estruturais necessárias que os governos do Partido Socialista tiveram ao longo dos anos. E eu recordo que o Partido Socialista governou 8 anos e este governo está há 1 ano e meio e, portanto, os problemas não surgiram do nada e nos últimos 28 anos o Partido Socialista governou 22 anos, sendo que um dos períodos em que o PSD governou foi um período de particular exigência, que foi no período da Troika, fruto da bancarrota que o Partido Socialista deixou no país. Agora, não tendo os problemas surgido de um momento para o outro, há um governo, uma maioria que tem que resolver esses problemas. Nunca houve tantos partos em trânsito, digamos assim. Também não é verdade. Também não é verdade. Nos últimos tempos. Porquê é que diz que não é verdade? No final do ano faremos as contas. No final do ano faremos as contas. Partos em ambulâncias sempre aconteceram. Partos sempre aconteceram, infelizmente ou felizmente, mas sempre ocorreram. Que infelizmente isso aconteceu no passado e provavelmente continuará a acontecer no futuro, porque muitas vezes nós sabemos que principalmente os partos naturais acontecem quando menos se espera e às vezes não chegam a tempo de chegar ao hospital. E não deixo de reconhecer aqui o trabalho sempre pronto e disponível e atento e profissional dos bombeiros portugueses, recordando até a proximidade que tive em funções anteriores com estes profissionais. Mas ou voluntários. Com estes profissionais, ou voluntários, consoante o caso. Mas mesmo, e quando eu falo em profissionais, falo mesmo dos profissionais que têm contrato profissional com as associações humanitárias. Mas não deixa de ser verdade que sempre aconteceu e o que nós temos que garantir é que aconteça menos vezes. E é isso que se está a trabalhar para que isso aconteça. Por exemplo, quando a Sra. Ministra diz que se deve dar a certeza do local onde é feita o parto urgente, não, isso deve ser feito. Depois, há um outro aspecto que também não devemos menosprezar. A pressão sobre os serviços públicos, nos últimos anos, aumentou exponencialmente. Quando nós falamos da imigração descontrolada que existiu no nosso país, essa imigração descontrolada fez o quê? Com que nós não tivéssemos criado as condições para receber tantos imigrantes. Em alguns casos, as condições foram tão... Nós abrimos as portas sem sequer cuidar de saber quem é que recebíamos. Isso provocou uma pressão enorme nos serviços públicos, particularmente na saúde e na educação. E provocou também especulação imobiliária e também, há quem defenda, nomeadamente o Chega, um aumento da criminalidade. Também vai por aí? Não, eu diria que nós vamos ter que ter algum cuidado com a questão da criminalidade. Não direi que criou uma criminalidade diferente. Nós estamos a falar de culturas diferentes que têm uma forma de se comportar diferente perante a sociedade. E por isso é isso que temos que ter atenção. Verdade que há um ligeiro crescimento da criminalidade neste último ano, mas as contas far-se-ão no final do ano,
Mas também muita desse aumento da criminalidade, principalmente a criminalidade geral, portanto, a criminalidade menos gravosa, se é que se pode dizer que há uma criminalidade menos gravosa, que ela é toda ela grave. Não violenta, E ou menos violenta. Essa criminalidade geral também resulta de uma maior proatividade das nossas forças de segurança. E, de facto, as forças de segurança têm tido uma proatividade maior, o que também faz com que sejam detectados mais casos de criminalidade. Como é que estão os processos de investimento para a nossa região, em termos de infraestruturas para acolher as forças de autoridade? Estou-me a lembrar de GNR, estou-me a lembrar de PSP, GNR Quartel na Moita, PSP no Montijo há muito que necessita de uma nova esquadra. O que é que nos pode adiantar? São processos que estão na Moita, a empreitada está o concurso a decorrer, aqui ao lado no Poceirão está o quartel já em construção, aliás o Primeiro-Ministro teve a ocasião de estar presente no ato da consignação da obra, e depois há uma série de outros processos para fazer. Nós não nos podemos esquecer que nós tivemos 8 anos de uma travagem muito grande do investimento público. E esse investimento público fez com que, também na área das forças de segurança, se tivesse desinvestido em termos de, não só de capacitação das forças, como também em termos de termos ou não as infraestruturas onde estão os militares e os agentes da GNR e os agentes da PSP terem mais condições para poderem exercer as suas funções. E temos situações muito complexas no nosso distrito. Entre 2020, existe a lei de programação, a lei de investimento nas infraestruturas das forças de segurança, que tinha uma taxa que termina agora, a lei que está em vigor terminará em 2026, tinha uma taxa de execução de 8% quando esta maioria chegou ao Governo, e em um ano e pouco, menos de um ano, a taxa de execução aumentou para quase 30%. Mas ainda há mais para fazer, e é isso que está a ser feito, e há uma coisa que é importante, e há autarquias que já estão a acordar para esse problema, que é, isto deve ser um esforço que é feito com o Estado, com a Administração Central, mas também em conjunto com as autarquias. E eu acho que isso pode ser feito com as autarquias da Península de Setúbal, do Distrito de Setúbal, e eu estou confiante que isso será feito e teremos aqui algumas parcerias que ajudarão a resolver aqueles problemas que ainda não estão resolvidos. Muito bem. Gostava de andar aqui um pouco para trás, o tempo também já não é muito, mas há pouco falávamos em investimentos, em projetos estruturantes. Foi vereador na Câmara Municipal do Barreiro durante vários mandatos. Hoje é secretário de Estado adjunto e da Administração Interna, onde compete também, entre outras, executar políticas de segurança rodoviária. Tendo em conta o seu passado, o que eu gostava de saber é o que é que tem feito nos últimos tempos para que o Concelho de Palmela possa contar com a execução das variantes às estradas nacionais 252 e 379 nos últimos tempos. É um assunto que não esqueci, como lembrei bem, eu fui vereador e várias vezes abordei esse tema. Nós temos a execução do Plano Rodoviário Nacional e o Governo, e particularmente o Ministério das Infraestruturas, está atento a essa questão, particularmente
Quer dizer, quer a Nacional 379, quer a 272, precisam efetivamente ter aqui umas alternativas. Sei que o Ministro das Infraestruturas está atento e os contactos que tem tido e também que ele tem tido com os autarcas, eu acho que podemos... Agora, não é uma medida de curto prazo, não, acho que não teremos novidades de curto prazo, mas no conjunto dos investimentos tenho a confiança, até pela atenção que o Ministro das Infraestruturas tem dado à Península de Setúbal e ao desenvolvimento do todo nacional, que com a colaboração entre a administração central, o Governo e as autarquias, nós podemos ter aqui soluções que sirvam os interesses dos municípios desta região. Passar estas duas estradas para o domínio municipal poderia ser solução? Pode ser uma solução, mas não quero antecipar aquilo que não é uma matéria da minha competência. Muito bem, vamos a um balanço sobre as eleições autárquicas no nosso distrito. O PSD acaba por, penso eu, crescer em número de autarcas, acaba por crescer em número de votos, mas se olharmos com atenção depois em termos de posicionamento, vou chamar-lhe tabela classificativa geral, acaba por ser ultrapassado, acaba por perder pelo menos uma posição. O Chega assume-se como principal partido que mais subiu, mais cresceu e que se instalou de uma forma mais assertiva no nosso distrito. Qual é o balanço que o Presidente da Distrital do PSD faz aos resultados obtidos pelo partido na nossa região? Eu diria que faço um balanço positivo, que não diria que seja um balanço que me coloca eufórico com os resultados, mas faço um balanço muito positivo. O PSD teve, nas últimas eleições autárquicas, entre subidas de mínimas em cada concelho, teve subidas de 21%, 26%, até subidas de 133% em termos de votos e em termos de posição relativa face às eleições anteriores. Eu bem sei que os resultados de 2021 não foram bons resultados, mas o PSD subiu bastante face ao anterior. Por exemplo, em Almada tivemos o melhor resultado do século XXI, no Barreiro o melhor resultado desde 2017, em Grândola e em Sines o melhor resultado desde 1993, voltámos a ter autarcas na Câmara Municipal, o que já não tínhamos, em Sesimbra o melhor resultado desde 2005, em Palmela duplicámos a votação e não tínhamos um resultado deste nível desde 2025. Voltámos, portanto, recuperámos vereadores que tínhamos perdido em 2021, em todos estes municípios. Estou-me a lembrar de Sesimbra, estou-me a lembrar do Barreiro, a recuperação em Almada, e conquistámos, com o símbolo do PSD, duas juntas de freguesia. O PSD não tinha nenhuma junta de freguesia há muitos anos no distrito de Setúbal. Eu estou-me a dizer, a última vitória tinha sido em 2013 em Canha, e voltámos a recuperar a freguesia de Canha. Onde vai aterrar o aeroporto, curiosamente. Curiosamente, é verdade. E recuperámos a freguesia de Costa da Caparica, que não tínhamos desde... A última vitória tinha acontecido em 2009. A somar a isto, participámos em duas formas diferentes, em dois concelhos. No concelho de Santiago do Cacém, um movimento independente a que o PSD também aderiu, e outros partidos, o Partido Socialista também,
e o PSD participou nessa maioria que conquistou 50 anos depois a vitória na Câmara Municipal de Santiago do Cacém, que desde sempre tinha sido governada pelo Partido Comunista Português. É um candidato independente, onde o PSD tem, neste caso, uma vereadora, oriunda do PSD. Das juntas de freguesia, 3 das juntas de freguesia foram ganhas por ex-candidatos e autarcas do PSD em Santiago do Cacém e também na Assembleia Municipal, mas, portanto, aqui foi um movimento que nasceu aqui de baixo para cima, em que quer o Partido Socialista, quer o PSD não se candidataram à Câmara, aos órgãos municipais. Deduzo que o outro exemplo que tenho para dar seja o da capital do distrito de Setúbal, onde o PSD apoiou a candidatura de Maria das Dores Meira. Exatamente. Mas o que é facto é que, pela primeira vez, desde 1985, embora aí a situação seja um pouco diferente, que o PSD, é pela primeira vez que o PSD deixa de ter representatividade no Executivo Municipal, que não se candidata à Câmara Municipal. Antes, só mesmo nas primeiras eleições em democracia, em 1976, o PSD não concorreu. O que é que isto significa? Significa que o PSD... Há uma coisa que nós podemos, da leitura dos resultados de 12 de outubro deste ano, de 2025, das eleições autárquicas, há uma conclusão que nós não podemos deixar de tirar. O PSD, a Dores Meira não ganharia a Câmara de Setúbal sem o PSD. E o PSD também não ganharia a Câmara sem Maria da Dores Meira. Mas o PSD não ganhou a Câmara. Não, o PSD, eu vou repetir, Dores Meira não ganharia a Câmara sem o apoio do PSD. E o PSD também não ganharia a Câmara sem se candidatasse, Dores Meira. Se apresentasse um candidato. Portanto, o PSD tinha aqui tínhamos aqui a possibilidade de ter uma candidatura ganhadora. Da autarca, da ex-presidente, atual presidente, Maria da Dores Meira. Tínhamos e temos relevantes militantes, simpatizantes do PSD, em várias, na candidatura de Maria da Dores Meira. Tínhamos um projeto político capaz de catapultar Setúbal para voltar a ser uma Setúbal pujante, dinâmica, com crescimento económico e com desenvolvimento económico. E o PSD, o que fez foi optar por apoiar esta candidatura, sabendo que os princípios básicos daquilo que o PSD defendia e defende para Setúbal estavam preenchidos por aquela candidatura. A não ter acontecido, a questão que eu coloco é: o que é que preferiam? Liderada por alguém que o PSD combateu nos últimos anos, agora mudou de opinião. Não, olha, porque Maria das Dores Meira teve mais de 3 mandatos à frente da Câmara Municipal de Setúbal. E nessa altura, nós olhamos para os resultados que o PSD teve quando ela foi candidata e verificamos que parte do eleitorado do PSD já votava nela. Os números estão aí, já votava nela. Depois, o PSD não conseguiu criar nenhuma alternativa capaz de criar uma alternativa subejamente capaz de ganhar. E a Maria das Dores Meira foi presidente de Câmara, saiu da Câmara, mais tarde saiu do Partido Comunista Português, é uma cidadã independente e que está agora à frente da Câmara Municipal de Setúbal. Mais tarde, o que é que poderia ter acontecido se isto não acontecesse? Ou a manutenção da CDU a dirigir os destinos da cidade de Setúbal, o que eu acho que não era uma boa notícia para os setubalenses, a vitória do Partido Socialista, que também não era uma boa notícia para os setubalenses, porque o projeto do Partido Socialista para o Concelho de Setúbal, como se verificou, não traz nada de novo, não traz nada de bom ao município, e, portanto, nós achamos, quando
a leitura que se fez, e que em boa hora se fez, era que nós devíamos, em vez de separar forças, devíamos unir forças. E não temo que possa vir o partido a pagar essa fatura de não ter se apresentado a votos per si num futuro próximo, ou seja, nas próximas autárquicas? Não acredito, porque eu acho que as pessoas compreenderam. Eu acho que o eleitorado... Negrão, vereador no último mandato, eleito pelo PSD, pelos vistos não compreendeu, porque criticou essa decisão do partido. Normal. O Dr. Fernando Negrão, como tem uma noção muito clara do que é que tem uma noção muito individualista daquilo que é a política. Se calhar, se ele tivesse feito o melhor mandato ao longo dos anos que esteve na Câmara de Setúbal, se calhar não tínhamos, podia ter gerado ser ele a alternativa vencedora e ganhadora, que não foi. E, portanto, a questão é saber o que é que era preferível, isto ou nós, de uma vez por todas, iniciarmos um novo ciclo de 12 anos, por exemplo, ou perpetuar a CDU, ou um ciclo de 12 anos, iniciar um ciclo de 12 anos do Partido Socialista. E, portanto, essa solução parece-me ser a melhor solução. Mas ainda lhe digo, já que tocou no nome de Fernando Negrão e daquilo que foi o passado, uma coisa é quando o partido simplesmente não se candidata, como aconteceu em alguns municípios do distrito de Setúbal no passado, por falta de candidatos, porque não tínhamos a atratividade necessária para ter candidaturas em alguns municípios, como aconteceu. E isso aí cria dificuldades. Aqui não, aqui foi explicado o que é que se pretendia. Pretendia-se que mudar Setúbal para que Setúbal tivesse uma nova dinâmica e que era preferível unir esforços entre o PSD, tal como o CDS, que também o fez, e com a candidatura independente de Dores Meira. Foi isso que foi feito. Não diminui, portanto, o papel de um partido com a dimensão como o PSD? Não diminui. Não apresentar-se a votos numa capital? Não diminui. Se me pergunta se era preferível, obviamente, que um líder partidário gosta sempre que a vitória seja feita com o seu símbolo. Acho que, pesados os pós e contras, e particularmente uma coisa que é muito importante que os políticos devem ter em atenção, aquilo que é a resolução e a resposta aos anseios da população. Eu vivo em Setúbal, eu sei o que as pessoas pensam, eu sinto o que as pessoas dizem na rua e aquilo que viam que era a estagnação da capital do distrito. E, portanto, um partido político também tem que saber ler aquilo que é a situação e perceber como pode melhor contribuir para ajudar a população, uma determinada população, neste caso o município. Portanto, daqui por 4 anos, deduzo, pelas suas palavras, que o PSD volta a apoiar Maria das Dores Meira se recandidatar. Daqui a 4 anos, se eu lhe disser à data de hoje dia... primeiros dias de dezembro, eu diria que sim, mas daqui a 4 anos ainda temos, lá está, temos 4 anos pela frente, próprio não sei... É que há pouco fez um exercício curioso, que foi o de falar na abertura de um ciclo para o PS se ganhasse as eleições de 12 anos, as eleições... E este ciclo pode ser, claro, não, é o que tem sido normal, e pode acontecer aqui. Agora, eu acho que daqui a 4 anos... os órgãos do PSD, muito provavelmente eu já não serei dirigente da Comissão Política Distrital em não serei seguramente dirigente em 2029 da Comissão Política Distrital e, portanto, outros farão esse juízo. Agora, à data de hoje, tenho a perfeita convicção de que o PSD tomou a opção certa ao apoiar Maria das Dores Meira e tomou a opção certa para o PSD, mas principalmente para os municípios de Setúbal. Entramos em períodos de desconto de tempo, como no futebol, mas ainda bem que fala na Comissão Política Distrital de Setúbal do PSD, porque gostava de saber se irá ou não recandidatar-se
a mais um mandato, ou seja, à presidência do órgão, em eleições que vão decorrer já no próximo ano por alterações feitas recentemente no seio do partido. É verdade, nós, o PSD, no congresso que se realizou em Almada, aliás, foi a primeira vez que um congresso do PSD se realizou em Almada, no dia 25 de novembro de 2023, em Almada e no distrito de Setúbal. Esse congresso, entre outras alterações estatutárias, determinou uma muito relevante, que é as eleições para os órgãos concelhios e distritais do PSD passar-se-iam a fazer todas na mesma data, para alinhar os calendários e para não andarmos sempre em eleições internas. Por determinação, e normalmente isso seria logo a seguir às eleições autárquicas. Este ano não é logo imediatamente a seguir às eleições autárquicas, porque temos eleições presidenciais agora já no dia 18 de janeiro, mas vão ser no dia 28 de fevereiro. O mandato da atual Comissão Política Distrital terminaria em outubro de 2026 e, portanto, eu, depois de vários contactos, vários incentivos de militantes de todo o distrito, eu decidi que estarei disponível e serei candidato às eleições da Comissão Política Distrital para 28 de fevereiro do ano que vem. Para um mandato de 2 anos? De 2 anos. E esse sim o meu último mandato como Presidente da Distrital de Setúbal, que fiz com muito gosto e com muita vontade de servir, e acho que os projetos que temos pela frente merecem da minha parte essa disponibilidade. Depois a ver, vamos, se os militantes também entendem isso. E ainda com o objetivo, que é um sonho antigo, de conquistar uma Câmara no distrito de Setúbal. É esse o objetivo principal? É isto que nós estamos sempre a trabalhar, mas acima de tudo, consolidar estes resultados autárquicos. Nós, nestas eleições autárquicas, com os resultados que obtivemos, com a conquista de freguesias, com a participação nas vitórias eleitorais de Setúbal e de Santiago do Cacém, estamos mais perto de conquistar uma Câmara Municipal com as 3 setinhas do PSD. Desta vez participámos em vitórias com movimentos de independentes. Eu acho que para 2029 podemos chegar mais longe. Em 2029 não serei seguramente Presidente da Distrital, mas o meu objetivo é que nestes 2 anos continuar a solidificar aquilo que foi o trabalho destes últimos 4 anos e meio, ou 5 anos que levo nestas funções, e é a ambição de acompanhar e de incentivar um desenvolvimento para este distrito e os investimentos estruturais que o PSD, que o Governo do PSD está a fazer no distrito de Setúbal. Muito obrigado, Paulo Ribeiro. Obrigado eu. Foi mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima sexta-feira. Até lá, tenha a continuação de uma ótima semana de trabalho. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.